Fala galera, bora para mais um vídeo. Eu sou o Bruno. Hoje eu tô falando aqui da minha casa, né, em Dublin, na Irlanda. Eu moro num prédio, né, num prédio de 4 andares e no quarto andar a gente tem uma sacada, né, e aí aqui a gente consegue ter uma ideia, né, da cidade. Eu moro bem no centro daqui de Dublin, especificamente Dublin 8, tá? Mas é isso, ó, ao fundo vocês conseguem ver. Vocês podem ver que não tem grandes prédios, né, corporativos e tal. Aqui no centro a gente vê mais questão de pub, restaurantes, né. Aí mais para uma outra parte da cidade, mais para o outro lado, a gente vê um lado mais corporativo, né. Mas é isso. Galera, hoje eu vou falar sobre custo de vida aqui na Irlanda, de uma forma mais resumida, sem entrar tanto no detalhe de cada item, mas vai dar para dar uma noção muito boa, eu acredito. E falar também um pouco da questão de salários, né? Salários iniciais aqui. E aí é claro que eu farei também um vídeo falando mais de profissões, de salários, né? Devo trazer também algumas pessoas para estar falando de alguma área em específica, de alguma profissão específica, tá bom? Mas é isso. É mais para terem uma ideia de custo de vida, se de repente é possível guardar dinheiro aqui, né? Para entender o poder de compra também. Mas vamos lá, galera. Eu vou começar falando da parte de custos, depois eu falo da parte de salários, né? E assim, eu tô tomando muito como base no que eu escuto e principalmente no que eu acabo gastando, né? Que ao meu ver, os meus custos eles são bem padrões, né? De quem está chegando, de quem vem, os custos de imigrante, né? Custo de vida daqui. E aí eu vou passar uma média de valores, né? E vão ter uns custos que são mais fixos, os custos mais variáveis, que aí vai depender um pouco da rotina, do perfil de cada um, né? Se a pessoa gosta de sair mais ou não, tá bom? Mas é isso. Eu vou começar primeiro com os custos fixos, né? Aqueles custos que todo mês a gente acaba tendo e eles não costumam variar ou são um valor fixo, né? Um valor que não muda de mês a mês, tá? E aí eu vou começar pelo primeiro, que acaba sendo o custo mais representativo, que é o custo de aluguel, de moradia, né? Então, assim, para as pessoas que vêm para cá, né, 99% dos imigrantes, né, as pessoas que vêm tentar uma vida em outro país ou passar um tempo, um período, né, provisório aqui, é o custo de aluguel, né? E aqui varia também do perfil de cada um, né, da localização, da estrutura, né, do imóvel, também da questão do se você está dividindo casa, dividindo quarto, se você está pegando um quarto só para você, um apartamento só para você, uma casa para você, a localização, né? Mas assim, no meu caso, né, eu moro assim no centro, né, daqui de Dublin. É um lugar pequeno, é um prédio antigo, né? Eu divido casa, né? E divido quarto também. É como se fosse uma república, né? É um apartamento que tem 4 espaços, né? Um deles está vago, né? Então, no momento tem eu, um irlandês e um francês, né? E eu tenho um custo de aluguel e mais as contas que dá 700 euros por mês, tá? E eu vou sempre falar no vídeo os custos em euros para a gente ter sempre como referência a moeda daqui, né? Porque quem vem para ter a vida aqui, né, vai estar também tendo salários em euros, né? Então é para ficar compatível, né? Então o aluguel meu com as contas dá em torno de 700, mas assim, para quem quer buscar algo mais barato, você pode encontrar algo em torno de 500, 525, provavelmente um pouco mais distante, talvez dividindo o quarto com 2 pessoas e não uma. E aí quem busca um quarto, apenas um quarto, né, de repente
e aí dependendo da localidade vai ficar uns 800 a 1.000 euros, né? De 800 provavelmente mais distante, né? Com sorte pode encontrar até mais barato. Então é isso, vai variar, tá? O custo de celular, né? O que eu digo assim de telefonia, né? Internet para o celular também. Os brasileiros, na grande maioria, eles acabam contratando o plano de uma empresa chamada Three, tá? É, que aí acaba sendo 20 euros por mês. E assim, a gente acaba tendo internet ilimitada, né? A gente acaba até roteando essa internet pro computador, né? É uma internet boa. Se a gente que gosta de viajar, né? As pessoas acabam aproveitando, visitam outros países aqui na Europa. Ela também tem cobertura nesses outros países, né? E o plano ele aguenta bem, né? Se eu não me engano, são 25, 27 gigas de internet. Então, assim, 20 euros por mês, eu acho um preço bom até, inclusive, e serve muito bem, tá? De mercado, aqui também vai variar do tipo do mercado que você compra, né? A gente tem alguns mercados aqui e um pouco mais caro que o outro, né? E também vai depender o que cada um come, né? Eu gasto em torno de 240 euros por mês com o mercado. E assim, o que dá 60 euros por semana, né? Mas tem gente que consegue com 50, acho que bastante gente consegue 50 euros por semana de mercado. E aí, é claro, se você comprar coisas um pouco mais sofisticadas, né? Ou até no mercado mais caro, vai ficar mais do que isso, né? Mas assim, eu como bem, tá? Eu como bem, né? Vamos dizer assim, eu consigo comer frios, carne vermelha. É algo que no Brasil, né, muitas pessoas não têm essa condição, né? Quem tem salários mais baixos, né? Salário mínimo. Então esse daí é um ponto importante, tá? É o poder de compra. Eu gosto muito de ir na academia e aqui eu assino uma rede uma rede de academias, né, chamada Flyfit. 40 euros por mês, né? Tem vários pontos na cidade. Então esse é um outro custo fixo. E não é minha condição, mas na grande maioria dos brasileiros é essa condição, que é o curso de inglês. Até porque muitos vêm aqui com o visto de estudante, né? Então tem que ter o curso de inglês, né? É um custo meio que obrigatório, né? E aí, pelas minhas consultas, gira em torno de 250 a 330 euros por mês, tá? Então, esses foram os custos fixos que eu acabei separando. No meu caso, os custos fixos eles ficam em torno aí de 1.000 euros por mês. Tudo isso daí que eu falei para vocês, com exceção do inglês, né? Do curso de inglês. Então, acaba ficando uns 1.000 euros por mês de custo fixo, tá? Quando a gente vai para custos variáveis, e aqui tem um custo que para muitas pessoas ele é importante, mas para mim ele acaba sendo irrelevante, até pela localidade que eu moro, né? Que é o custo de transporte. Como eu moro no centro e eu moro muito perto do meu trabalho, da academia, eu consigo fazer tudo a pé. Então eu praticamente não tenho custo com transporte. Tenho, claro, mas quando a gente olha isso no mês, eu acho que eu não gasto 10, 15 euros de transporte por mês, né? Mas assim, tem pessoas que precisam pegar o transporte todo dia, ônibus ou então o trem que a gente tem dentro da cidade, a gente chama de luas. E aí, assim, para quem é estudante, o custo é 1 euro, né? 1 euro. É claro, 1 euro para ir, 1 euro para voltar, né? O que totaliza 2. Mas para quem não tem essa condição de estudante, aí acaba sendo 2 euros, tá? Por ida. E aí a gente tem o custo de lazer. Esse daqui é o que mais varia, né? De uma pessoa para outra. Porque aí tem pessoas que gostam de sair mais, pessoas que saem menos. E vai depender também do tipo de,
de lugar que a pessoa vai, né. Eu acho que, assim, na grande maioria das pessoas que imigrantes, né, que vêm aqui estudar inglês ou começar a vida aqui, eu entendo que de 200 a 300 euros por mês, acho que é um custo, claro, pode ser até muito menos, eu acho que tem mês que eu nem gasto isso, né. Mas de repente a gente pode colocar nessa conta, ao longo do ano, né, 200, 300 euros por mês, considerando que as pessoas viajam, né, o que é muito comum aqui. Então a Irlanda, por exemplo, é do lado da Inglaterra, né, o voo é muito barato, se você compra com planejamento, com antecedência, né, o voo para Escócia também, Paris, né, França, então a gente pode considerar, de repente, dentro desse custo de lazer, 200, 300, de repente um pouco mais, né, euros por mês, esses custos de viagens, tá? E assim, um ponto muito importante para quem pensa ou vai morar fora um dia, né, é não apenas para a Irlanda, mas para qualquer lugar, a questão de assinaturas. Tente manter as assinaturas que você tem no Brasil, aquelas que você consegue usar fora, como por exemplo Netflix, Spotify, YouTube, porque nos países desenvolvidos, eh, em cada país você tem um custo diferente. Pela questão do câmbio, pelo que eu tenho visto, na maior parte dos casos, os custos de assinaturas ficam mais caros no exterior. Eu vou dar um exemplo. A assinatura premium do Spotify, ela é 12 euros a assinatura padrão, né? Tem também a assinatura de estudante, que se eu não me engano são 7 euros por mês, né? Mas quando você pega no meu caso, que eu não posso usar assinatura de estudante, eu tenho que usar assinatura normal, de 12 euros por mês. Se a gente multiplica isso daí pelo câmbio, né, no o euro atual, que é um 6 e pouco, para mim vai custar mais de R$ 70 por mês o Spotify. E eu imagino que no Brasil não é tudo isso, né? Talvez não seja nem a metade. Então, assim, quem está saindo do Brasil e gosta dessas assinaturas, tentar manter elas, né? Ou até quem vem para fora e precisa assinar, né? De repente usar o VPN, né? Enfim, apenas uma dica, né? Mas assim, galera, eu acho que o mais atrativo que eu vejo é que, assim, a pessoa ganhando pouco, nos padrões daqui, salário mínimo, ela consegue tocar bem a vida, vamos dizer assim. Consegue comer, né? Sai um pouco ali e tal, viaja. Claro, só fica complicado talvez a questão da moradia, né? A questão do conforto, que aí acaba, às vezes, tendo que dividir com outras pessoas, né? Então, assim, esse aí é um ponto que eu entendo ser interessante. E vamos falar agora de salário, tá? A Irlanda ela tem uns maiores salários mínimos aí da Europa. E aqui, diferente do Brasil, a gente não vê o salário mínimo como um valor no mês. A gente fala de o valor da hora, né? O preço da hora. Atualmente está em 13,50, né, para esse ano de 2025, mas 2026 será reajustado para 14,15 euros, né, por hora. E aí, assim, seu salário vai depender da quantidade de horas que você trabalha, né? Se a gente considerar, por exemplo, 20 horas, né, uma pessoa que trabalha apenas 20 horas por semana, a gente está falando de 1.132 euros, tá? 30 horas, 1.698 euros. E para 40 horas, que é o que a gente considera o trabalho full time, né? Que seriam, por exemplo, 5 dias na semana trabalhando 8 horas, né? Aí já vai para 2.264, tá? E isso considerando o salário mínimo. Porque, assim, o salário mínimo você vai encontrar em funções como, de repente, garçom, cleaner, né? Quem trabalha com limpeza. Tem o kitchen porter também, que é a pessoa que trabalha na cozinha, lavando pratos, né? Cuidando ali da organização, né? Então seriam os trabalhos mais iniciais, né? Trabalhos bem de base mesmo. Agora, a pessoa que de repente começa a trabalhar como segurança, ou trabalha na parte de logística em um armazém, né? Ou trabalha na recepção de um hotel, aí o salário já começa a aumentar, né? Já vai para 16, 17.
€18, né. E aí para as profissões já mais, especializadas ainda, né, de repente profissões aí, vamos dizer, de escritório, aí vai variar bastante, né. Vai variar bastante da área, da função, do nível de senioridade, né, mas é isso. Galera, assim, experiência minha, tá, claro que eu tenho o benefício de não precisar pagar o curso de inglês, por eu não precisar de visto de estudante, né, porque eu vim para cá por ter cidadania europeia, né. Eh, não é difícil para mim guardar dinheiro aqui, né. Então, como eu comentei, os custos fixos eles ficam em torno de €1.000 para mim. Se eu jogo um custo variável aí de mais uns €300, né, porque transporte para mim eu quase não gasto, então seria mais com lazer mesmo. Então assim, é factível, né, a pessoa às vezes conseguir guardar 700, €800, que aí quando a gente converte para real, é um dinheiro interessante, né. Eu não tenho dúvida que muita gente no Brasil não consegue guardar isso, né. Agora, para quem está no caso de como estudante, né, tem o desafio também da questão das horas, né. A pessoa consegue trabalhar full time? Consegue, tá. Tem a regra aqui de poder trabalhar apenas 20 horas por semana, só que isso não é fiscalizado, sendo bem sincero, né. E aí, assim, a pessoa que trabalha full time e estuda, ela acaba tendo uma rotina bem cansativa, né, mas aí faz parte, né, do do plano de cada um, né, ou às vezes trabalha um pouco menos, 30 horas, né, mas assim, eu vejo que o poder de compra ele é atrativo, né, e acaba dando oportunidades, né, quem gosta de viajar, né, guardar um dinheiro, mandar um dinheiro para o Brasil, ajudar algum familiar, ou então construir patrimônio no Brasil ou aqui fora, tá. Eh, mas, eu acho que é isso, tá. Eu estarei fazendo vídeos em que eu vou entrar no detalhe de cada custo, pegar um vídeo, por exemplo, em que a gente vai entrar no supermercado e ver o preço de cada item, de cada produto, ir nas lojas de departamentos, né, ver qual que é o preço de uma camiseta, um preço de uma meia, de uma blusa, uma jaqueta, né. Aqui é mais para passar um panorama, né, para quem está pensando em vir ou quem tem curiosidade, né. Mas é isso, galera. Então, convido vocês aí a se inscreverem no canal, deixando a curtida, né. Usem os comentários para quem tiver alguma curiosidade, deixar algum feedback, né. E é isso, galera. Até a próxima.